todos muito bem-vindos. Fico muito feliz em ver aqui todos presentes, a casa cheia. Num domingo que dá até vontade de passear, né? Depois da chuva de ontem, esse solzinho. Mas a gente tem que cuidar de tudo. Receber o sol para o nosso corpo, mas também receber a outra luz que os nossos amigos do plano espiritual aqui enviam, não é verdade? Sejam bem-vindos também os nossos amigos da internet que nos assistem. E sejam bem-vindos nossos amigos do plano espiritual, que aqui já estão há muito tempo preparando a casa para que todos nós saiamos melhor do que chegamos, não é verdade? Então, agora que aqui estamos, vamos nos acomodando mais calmamente, vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, vamos nos colocando humildemente, de joelhos, diante da presença meiga do nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, agradecidos que estamos por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Abençoe a cada um de nós, leia nosso coração e permita que realmente saiamos daqui melhor do que chegamos. E desta forma, então, Senhor Jesus, te pedimos permissão para dar por iniciada mais essa tarefa da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos receber com bastante carinho a nossa querida Raquel, que vai falar para a gente, sempre muito bem, não é, Raquel? Faz favor, seja bem-vinda. Gente, bom dia a todos. Nossa, que bom dia mais gostoso. Também, né, com esse sol, realmente, nós teremos um bom dia, com certeza. Bom dia aos nossos amigos via internet também, que nos acompanham estudando. E é tão bom quando nós temos esse retorno, nós sabemos que as nossas palestras, elas são acompanhadas via internet. Isso é muito bom, porque de repente nós somos interpelados por alguma pergunta, alguma questão, algo que surgiu no dia da palestra, e de repente, né, nós pensamos, mas eu não te vi lá. Você não me viu, mas eu estava acompanhando. Então, isso é muito gostoso. Então, às vezes, nós nos restringimos a esse ambiente, achando que estamos sendo ouvidos ou vistos somente aqui, e não é. Então, nós temos que ter essa percepção já da coisa mundial. Isso é de extrema responsabilidade, por um lado. Por outro lado, nós vemos como nós temos que estar sempre apoiando e agradecendo esse avanço da tecnologia, né? Porque é através dela que hoje a doutrina espírita, pelo menos a doutrina espírita, que é o que nós temos mais ao nosso alcance, está tendo uma divulgação extraordinária e benéfica. Então, nós somos responsáveis por isso. Nós, no conjunto, somos responsáveis por isso. Porque nossas atitudes, o nosso comportamento também é uma divulgação. À medida que nós vamos lendo, estudando, frequentando cursos, ouvindo palestras, parece que não. Mas devagarzinho nós vamos assimilando e mudando tudo aquilo que está à nossa volta e que está em nós. Nós vamos mudando. E isso, o que para nós às vezes é tão imperceptível, para quem convive conosco, é de um tamanho imenso. E nós, às vezes, não temos noção disso. E quando isso acontece dessa forma, é que é verdadeiro. Porque, às vezes, nós nos esforçamos tanto para mudar algo em nós, e é difícil. Às vezes, nós não conseguimos dessa vez. Tudo bem, em termos de espíritos que ainda teremos chances de reencarnar novamente, isso é normal. Não passamos nessa prova, mas nós vamos passar na outra. Agora, por outro lado, às vezes dá aquela sensação de frustração. É bom também. É bom. É sinal de que
nós vamos tentar de novo com afinco. Eu não consegui, mas vou tentar de novo. Eu vou. Esmorecer nunca. Por que eu estou tocando nesses pontos que às vezes são motivos de reflexões para nós? É porque é justamente o tema dessa palestra. O tema é pontos vulneráveis. Quem não os tem? Somos espíritos em evolução, aprendendo, descobrindo em nós potenciais que temos para serem desenvolvidos e descobrindo também limites, porque ainda não somos conhecedores de tudo e ainda não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Né? Esse tema, o Divaldo, ele aponta através do espírito de Joana de Ângeles no livro Alerta. E ele vem nos dar assim uma revisão, como uma aula, de tudo aquilo que nós conhecemos até então. Por exemplo, vamos lá no início dos nossos estudos dentro da doutrina espírita. O espírito, ele é criado simples e ignorante. Ponto pacífico. Somos criados todos iguais. A partir do momento que o espírito adquire inteligência e livre arbítrio, ele passa a responder por sua individualidade. Isso é tudo. A partir daí é que começa a história de cada um. Que até então foi tudo igual. Aí nós vamos começar. Vamos agir conforme o nosso conhecimento e a nossa vontade. Se tivermos uma atitude correta, benéfica, ótimo, bom para nós. Vamos evoluir, vamos caminhar em paz, tranquilos, mas se tivermos uma atitude incorreta, nós vamos travar no meio do caminho. Por quê? Porque enquanto aquela atitude não for corrigida, nós não vamos seguir adiante. Essa é a trajetória do espírito. Por isso é que muitas vezes nós estamos incorrendo na mesma situação, até que ela seja resolvida. E o que é mais importante, até que ela seja assimilada, aprendida. Aí tudo bem, aí nós vamos dar um passo adiante. Essa é a nossa trajetória como espírito. Parece assim tão complexo falando dessa forma. Mas não é simples, porque essa é a trajetória de cada um de nós. Por que nós estamos em muitas situações há muito tempo no mesmo ponto? E parece que é o mesmo ponto de partida. Parece que nós não saímos daquela situação. Nós reencarnamos, não temos toda a lembrança da vida passada. Totalmente não. Nós temos alguns nuances, alguns flashes de nossas vidas passadas, que é o que faz parte do nosso arquivo de conhecimento como espíritos. Né? Nós não temos aquelas situações pelas quais nós passamos, que nós falamos assim, parece que isso não me é estranho. Nossa, isso não me é totalmente desconhecido. Alguma coisa disso eu sei. Isso não... Quando nós conversamos com o nosso íntimo, né? Nós não expomos isso, mas nós sabemos. É porque nós temos que vivenciar aquela situação novamente por algum motivo. Exatamente, muitas vezes, nós não sabemos o porquê. Mas nós descobrimos. Acabamos descobrindo. Nem que seja lá na frente, nós vamos descobrir. E isso tudo fica ali, mantido num compartimento nosso, como espírito, que nós podemos dar vários nomes. Né? Ou memória, ou subconsciente, ou inconsciente, né? Que se traduz e se revela no campo da ação como índole, tendências e inclinações. Aí estão os nossos pontos vulneráveis a serem trabalhados. A diferença entre índole
e tendência, parece que ela não é muito nítida, mas ela é. A índole é quando já está registrado no caráter, no comportamento, no modo de ser do espírito, determinadas questões. Ela é meio que arraigada, ainda não foi resolvida, principalmente quando é a índole negativa. Então ela tem que ser resolvida. E quantas vezes nós não usamos esse termo, nós não vemos essa situação? Mas a criatura, a questão dela é índole. Olha a índole que ela tem. Por isso que ela tem esse comportamento, por isso que ela tem essa atitude, por isso que ela faz isso. É índole. Então, índole negativa, índole para o mal, é algo a ser trabalhado. Tendência é uma coisa que, aparentemente mais sutil, ela é muito difícil também. A tendência, o que ela revela? Ela revela aquele comportamento de quem já decidiu sair daquela situação negativa, daquela situação do não vou fazer mais. Mas ela ainda tende para aquilo. E ela faz um esforço enorme para não cair. Essa é a tendência. A palavra já diz, tende, a pessoa tem a tendência para aquilo. Embora ela resista muitas vezes e não ceda, não dê a oportunidade. Uma vez, foi muito interessante, isso ficou muito claro numa aula, quando um aluno perguntou assim, olha, eu sinto que eu tento há muito tempo me libertar do vício do fumo, me libertar do cigarro, mas eu ainda não consegui. É a minha índole? Não é mais a sua índole. É a tendência. Por vários fatores. Né? Primeiro porque nós arraigamos em nós espíritos e deixamos armazenados, projetados mesmo, ali, né? Fixado no nosso perispírito, nós deixamos tudo aquilo que fazemos de ruim e de bom. O que nós fazemos de bom? Beleza. Não precisa nem dizer que vai cada vez melhorar mais. Mas aquilo que nós fazemos de ruim, nós temos que tirar essa mácula do nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Porque o que vai acontecer? Porque tudo que está registrado no perispírito, ele se reflete no corpo físico. Então, é uma longa caminhada para que nós possamos eliminar tudo isso. Que nós vamos ter que eliminar do espírito para eliminar do perispírito para que novos corpos físicos não venham com esse reflexo. Por isso aí, muitos males com os quais nós já nascemos com aquela criancinha, né? Tão lindinha, tão bonitinha, não fez nada para ter esse probleminha, mas ela já veio com problema e médico nenhum sabe o que é. Aí, né, todo efeito reside numa causa. A causa, nós não somos os doutores da natureza para poder dizermos onde ela está. Cada um sabe de si. Aí nós vamos lá, aquilo que nós estávamos falando. Nós temos uma memória, nem que seja um pouco remota, assim, né, fagulhas dessa memória, de tudo aquilo que nós já fomos, do que nós já vivemos, do que nós já fizemos. Ela não fica totalmente perdida e esquecida na nossa trajetória espiritual. Muitos lutam ardentemente para saber quem foi em vidas passadas. Não precisa. Para um pouco e pense, faça uma autoanálise. Vamos ver o que nós carregamos hoje. Quais são as nossas dificuldades? Nós temos algumas dificuldades a vencer. Por que será? Né? Por que será? Ah, já nasci assim, com certeza. Mas onde isso foi criado? O que será que eu fui? O que será que eu fiz? Quem será que eu sou realmente? Só a partir do momento que nós encararmos isso de frente, o problema vai ser resolvido. Ah, vai ser resolvido. Porque enquanto nós camuflarmos e mantivermos essa tendência, que aí já é tendência, nós não vamos resolver. As tendências, para que elas sejam realmente resolvidas, eliminadas, que nós não sintamos mais
algo de nós atender para um lado ou para o outro, nós temos que usar de muita energia, de muita força, de muita firmeza. Essa é a palavra certa. É a firmeza, né? Para não balançarmos nem para um lado e nem para o outro. Ficarmos firmes em nossos propósitos. Né? Então, é aquela questão. O espírito que vem lutando há muito tempo para se libertar de um vício. Vamos voltar lá no exemplo. Ele já se autodeterminou. Eu vou abandonar esse vício. Eu não vou mais. Mas isso como espírito. Talvez não seja nem encarnado, lá desencarnado. Ele se autodeterminou. Eu não quero mais. Tudo bem. Ele vai reencarnar. Só que as mazelas do vício, elas estão ainda em seu corpo perispiritual. E o pouco que ainda resta vai se projetar no corpo físico. Ai, mas o espírito já se autodeterminou. Ótimo. Isso vai fazer também com que boa parte dessa mácula que está ali manchando o seu corpo perispiritual seja eliminada. Olha que beleza. Quando nós usamos dessa firmeza, dessa determinação, dessa força de vontade em nossas atitudes, isso traz um benefício tão grande para o nosso corpo perispiritual, mas tão grande, que nós eliminamos, sim. Porque é a nossa vibração, é o nosso pensamento transmitido da forma mais sincera e mais firme possível, que tem a força de eliminar isso. Olha como é importante nós chegarmos a essa condição, a essa posição, esse posicionamento de comprometimento para conosco mesmos. Porque o compromisso é íntimo, é com a gente, é conosco. Em primeiro lugar. Porque não adianta nós prometermos para quem quer que seja e não tivermos a atitude do compromisso assumido. Não adianta. Em primeiro lugar, é aqui dentro. Depois pode ser até exposto. Mas em primeiro lugar é aqui. Agora, existem aquelas criaturas que... Né, isso não é regra geral, esse tipo de atitude. Que existem aquelas que também precisam expor ao que estão dispostas para sentir que o outro, ou quem ouviu, possa ali cobrar de uma certa forma. Aí ela se sente pressionada e ela vai agir. É uma particularidade, mas isso pode acontecer também. Pode acontecer também. Né? Muitas pessoas falam isso, né? Eu preciso falar isso para alguém, porque assim eu vou ter ajuda, eu vou sentir a força do outro, que vai me ajudar a conseguir, porque eu preciso sentir apoio, cobrança, pressão. Tem vários nomes, não é? Mas é uma maneira também da pessoa atingir aquilo que ela precisa atingir. E quando a criatura ela assume esses compromissos, e ela naturalmente ela vai ter os testes. E os testes, eles são alguns impostos, alguns são naturais. Ela vai se ver em determinadas situações onde ela tem que resistir. E aí? Aí entra o ponto vulnerável. Resisto ou não resisto? Vou ou não vou? Aí nós ouvimos aquela frase, não é? É mais forte que eu. É mais forte que eu quem? Eu, espírito. Mas se eu, espírito, me determinei a não fazer, a não dar ouvidos a esse tipo de situação, o que pode ser mais forte? O quê? A carne é fraca. Não, gente, a carne é dominada pelo espírito. E aí? A carne, o corpo material, ele é manejado por nós, que somos donos do corpo. Ele vai obedecer às nossas tendências, à nossa índole, à nossa inclinação, o nosso livre-arbítrio, a nossa força de vontade, os nossos compromissos. Não adianta, o corpo ele responde. Ele não é o causador, ele vai receber o efeito da situação. Então, nós é que somos os comandantes, os dirigentes da situação. Se eu não quero, eu não quero.
Eu não quero. A tentação é grande. Aí entra a palavra tentação, não é? A tentação em todos os sentidos. Se eu tenho a tendência, a tentação vai me fazer sofrer. É lógico. É uma situação para o espírito de prova, de teste. Sem a menor dúvida. Mas é aí que entra o quê? A verdadeira prova da resistência. Do compromisso que eu assumi comigo em primeiro lugar. Mas por quê? Para o meu próprio bem. Eu não tenho outra frase maior, algum texto que vá justificar. É para o meu próprio bem. E quem não quer estar bem? Não existe. Não existe. Existem espíritos, sim, em que estão bem se comprazendo do mal. Isso é fato. Mas também é discutível. Por quê? Porque para eles, que estão na condição e nessa categoria ainda, é isso que vai fazê-los felizes. Mas tem um limite. Vai ter uma hora em que ele já vai se sentir mal com aquela situação. Vai começar a fingir. Por quê, hein? Por que será? Por que será que não é eterna essa situação? Porque ela não é natural. Ela não faz parte da natureza. Aí nós vamos lá, no que dissemos no início. Deus não cria o espírito simples e ignorante. Porém, com todos os germes da verdade, da moralidade, daquilo que é correto. Basta que nós desenvolvamos todos esses potenciais. E o que vai depender para esse desenvolvimento, para que ele ocorra? A inteligência e o livre-arbítrio. Aí voltamos ao ponto de partida. Não é? Então, enquanto a nossa condição de liberdade de escolha, agir e escolheu o menos feliz, nós vamos responder por essa situação menos feliz. Ah, mas no começo está bom, né? Ah, mas é tão bom aquela vingancinha para aquela criatura que me fez aquilo. Ah, não, ele vai ver só. Vai ver só. Olha, nossa, ela está sofrendo, olha aqui. Que legal, né? Está sofrendo, mas eu queria mesmo que sofresse, porque tem que sentir o que eu senti. Isso tem um limite, gente. Tem um limite. Vai ter uma hora que esse tipo de pensamento, esse tipo de... já não vai fazer bem. Tem alguma coisa que... Não, peraí. Por quê? Porque o resultado dessa expectativa, ela é vazia. Ela não traz nada. Ela não traz nada. A vingança após consolidada, ela é vazia. Aí o que resta? Aguardar a próxima, né? Aguardar a próxima vingança, porque ao contrário daquela situação onde nós projetamos algo de bom, nós vimos esse algo de bom se realizar, e o preenchimento íntimo é muito mais satisfatório. Ele é aquela sensação de alegria, de tranquilidade. E isso não é mágico. É porque somos seres criados por um Pai que espera isso de nós. E quando nós atingimos essa sensação, é porque nós atingimos a verdade em nós em relação a isso. Que é isso que nós temos que sentir mesmo. Só que para nós chegarmos até aí, o caminho é longo. A trajetória não é fácil. Porque nós temos que matar, né? Eliminar vários monstros que existem dentro de nós para chegarmos até aí. E todos nós somos assim. Faz parte da nossa trajetória evolutiva. Alguns espíritos evoluem mais rápido. Tiveram sorte? Será que foi sorte? Foi privilégio divino? Deus os colocou assim no caminho certo, né? Você vai, olha, vai reto que você vai atingir o paraíso. Foram suas escolhas que foram as mais corretas. É o óbvio. Ele fez as escolhas mais corretas e foi aprendendo dentro daquilo. Foi aprendendo. Dentro dos equívocos, nós aprendemos muito também se admitirmos.
Porque existe um sentimentozinho, sabe? Uma característica que faz parte de nós, chamado orgulho. Que trava toda a situação, às vezes. Trava o meio do caminho ali e não faz a gente enxergar o que está diante dele. O orgulho é a trava. Ele põe mesmo... Ele nos cega. Nós não conseguimos ir adiante. Admitir o erro parece que dói fisicamente. É complicado isso. É complicado. E quando admitimos, e aquilo fica corroendo. Eu falo, mas caramba, eu admiti, mas fulano não devia saber disso. Poxa, o ciclano não. Eu até admito para mim, mas não falo para ninguém. Né? E quando nós ouvimos isso também, eu até admito que eu estou errado, mas ninguém vai saber. É o orgulho do mesmo jeito. Tem que admitir. Admitir. E é uma coisa tão simples. Gente, é simples, mas eu não quero dizer com isso que seja simples para agir assim. Eu me refiro à simplicidade da natureza da situação. É tão simples admitir, porque nós vamos ter a oportunidade de resolver. A partir do momento que nós admitimos, as portas do auxílio se abrem. Nós vamos ter auxílio de todas as formas para resolver a situação. Ao passo que, se nos mantivermos fechados no orgulho, nenhuma porta vai se abrir mesmo. Nós não vemos nenhuma, e nós não vamos ver nenhuma condição para resolver nada. Nada. Mas isso dói. Não é assim, simples. Então, por isso que também nós temos que pensar na questão da individualidade e na questão tempo. Cada um tem o seu tempo. Não vamos querer que o outro resolva situações em que nós resolveríamos tão fácil. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Às vezes para o outro foi tão fácil e para nós está sendo tão difícil. Se nós já temos essa consciência, vamos procurar saber junto ao outro o que fez com que ele resolvesse tão fácil. Vai ser uma lição, com certeza. Vai ser uma lição. Aí nós usamos aquela... Tem várias frases, né, que denotam esse tipo de situação. Ah, mas você é você, eu sou eu. Sim, até certo ponto. Isso não quer dizer que nós não possamos seguir determinados exemplos. Exemplo bom é para ser seguido mesmo. Não é? Ou então, eu sou assim mesmo e não mudo. Muda. Muda. Se você não mudar por livre e espontânea vontade, você vai mudar pela força condutora da natureza. Que a natureza faz isso. Usando aquela frase assim, até um pouco mais ríspida, né? Se não vai por bem, vai por mal. É mais ou menos isso. Porque não precisa ser por mal. Não está escrito em lugar nenhum que nós temos que sofrer. É que o sofrimento, às vezes, ele vem como uma condição para que nós possamos enxergar certas coisas. Não é punição, não é castigo, não é. É uma condição. Porque até então nós não enxergamos. Quem sabe agora, né? Mudando o óculos, né? O grau está mais forte, você vai enxergar. É mais ou menos assim. É isso que a espiritualidade superior usa conosco. Porque não tem outra maneira. E para chegar a esse ponto, quando nós já chegamos nesse ponto, é porque já foi usado de tudo. Hein? Muitas coisas já foi mostrada, já foi usada, mas nós não percebemos. Não acordamos. Os sinais foram mostrados e nós não captamos. Aí nós vamos lá, né? Vamos pegar de novo, né? Por que será? Olha o orgulho falando alto aí de novo. A vaidade, egoísmo. E nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Né? Aquela questão também que misturada às nossas tendências, às nossas inclinações não tão benfeitoras assim, misturadas à nossa índole, nós temos mais facilidade de enxergar o que não é tão bom. Então, por mais que as coisas boas sejam mostradas para nós, ou por mais que os sinais estejam ali à nossa frente, para chegarmos ao bem, nós não vamos
enxergar tão fácil assim. Nós não vamos perceber com nitidez tão fácil assim. Por isso que nós temos que ir trabalhando todas essas fraquezas em nós. Para podermos o quê? Aí vamos de novo, né? Naquelas palavras tão simples, que faz parte da vida natural, da vida no decorrer da natureza. Felicidade, para sermos felizes. Quem não quer ser feliz? E felicidade é uma condição conquistada. Ela não é presente. Ela não vem embalada. Presente a gente abre e fala, ai, ganhei a felicidade de presente. Não, felicidade é algo adquirido. Ela não vê raça, ela não vê religião, ela não vê classe social, ela não vê nível cultural. É de cada um, é do Espírito, que se compraz com a verdadeira condição. Quando eu digo verdadeira, é aquilo que vem de Deus. Ele consegue se comprazer na verdadeira condição para sentir tudo aquilo que é divino. Que é a paz interior. Aquela tranquilidade, aquela sensação de eu estou fazendo certo. Isso nós sentimos. Porque quando nós não estamos agindo tão correto assim, tem um peso. Tem um peso. Tem um peso. A situação pesa um pouco. Lá na consciência, ou no íntimo, enfim, no coração. Sabemos lá onde ela reside. Onde reside essa pedrinha pesada. Mas existe. Existe. Porque, embora muitas vezes nós não nos conheçamos o suficiente, às vezes nós não temos aquele autoconhecimento pleno. É difícil também isso. Nós não temos. Mas a divindade, Deus, nosso Pai divino, faz com que os pontos mais vulneráveis, os pontos a serem trabalhados, esses nós conhecemos. Nós não reconhecemos, mas nós os conhecemos. Conhecemos bastante. Aí entram aquelas outras questões. Nós temos tanto auxílio para resolvermos isso. Mas você já falou, Raquel, falou dos sinais, falou dos estudos, falou de tudo que nós temos que perceber. Tá, mas tem outras questões. Aqueles que convivem conosco nessa encarnação presente. Somos espíritos que precisamos conviver em união para aprendermos uns com os outros. Ninguém aprende sozinho. Aprender sozinho é fácil. Teoricamente é. Ai, que beleza. Eu vou estudar, eu vou fazer milhões de coisas, eu vou trabalhar. Dizem, que eu tenho que trabalhar espiritualmente. Vou trabalhar, vou estudar. Tá bom, mas e a prova? A prova disso é só na convivência. Ali, direta. É muito fácil nós convivermos com quem concorda conosco. O difícil é conviver com quem não concorda. Aí é que entram os pontos vulneráveis. E o outro conhece o nosso ponto vulnerável. Como nós conhecemos o do outro também. Sem dúvida. É a primeira coisa que vem à tona. É a primeira. Nós sabemos o ponto fraco daquele que convive conosco, como ele conhece o nosso. Uma vez, ouvindo uma palestra há muitos anos atrás, de um grande mestre de outra casa que eu frequentava, ele disse algo assim que marcou muito para mim. E eu gosto de passar isso adiante porque eu acho tão básico. Nós somos tão infantis, tão inocentes, porque nós agimos com aqueles que convivem conosco, nosso meio familiar, não é? o lar. Nós mostramos todos os nossos pontos vulneráveis assim escancaradamente dentro de casa. Aquela coisa, eu estou na minha casa, eu ajo como eu quero, eu vou falar o que eu quero, enfim. É justamente para eles que nós não devemos mostrar. Porque eles vão captar qual é a nossa fraqueza. Mas Deus, em sua sabedoria total e infinita, faz justamente isso de propósito. Porque é para que nós possamos trabalhar esses pontos. Que o outro vai apontar para nós. E que nós vamos apontar no outro.
Fora de casa, na sociedade, nós até podemos usar uma certa fantasia, não é? Uma certa máscara. Ao contrário, com esses nós poderíamos nos mostrar quem somos. Mas nós agimos ao contrário. Só que essa inversão de espontaneidade, de demonstração de quem somos, ela é proposital, ela é divina. Para que nós possamos enxergar realmente o que nós temos, não é nem o que podemos, é o que nós temos que trabalhar em nós. Nós precisamos ficar alertas a isso. Então a partir de hoje eu não vou mais me mostrar como eu sou, né? Não dá para segurar. Não dá, não é assim. Não é assim. O convívio de 24 horas faz com que nós sejamos espontâneos mesmo. Nós somos o que somos. Nós somos daquele jeito. Somos daquela forma. E é isso que vai nos ajudar. Nós temos que enxergar dessa maneira. Que é isso que vai fazer com que nós possamos trabalhar esse ponto vulnerável. Fazer esse ajuste. Não é com Deus. Não é com o meu espírito protetor. Mas é comigo. Sou eu. Porque a partir do momento que eu tiver feito todos esses reajustes, os meus pontos vulneráveis já não forem tão vulneráveis assim, eu vou poder conviver em qualquer lugar, com quem quer que seja, com qualquer tipo de situação. Eu vou poder enfrentar. Isso quer dizer o quê? Que eu evoluí. E não é essa a pretensão divina em relação a nós, filhos do Pai Maior? Então nós vamos ter atingido o objetivo. Mas para isso nós temos que escancarar esses pontos vulneráveis para nós. Em primeiro lugar, para nós. Né? Engolir, tomar aguinha, né, Anderson? Tomar aguinha. Parar para pensar, falar, espera, estou passando dos limites. Estou passando do meu limite. Deixa eu reconsiderar e fazer de novo. Nossa, é tão bom. É tão bom quando isso é sincero. No começo é difícil. No começo é exercício mesmo. Haja aguinha, né? Tomar aguinha para engolir e não deixar passar. Sai de perto, sabe? Vai espairecer um pouquinho. Volta com a situação mais trabalhada para ser enfrentada. Mas tudo isso é válido. São os exercícios que nós temos que fazer para atingir o objetivo. Não é? Então, faz parte da nossa trajetória. E vamos ver o que nós podemos considerar e até comentar um pouquinho sobre o assunto. Bom dia a todos. Bom, agora a gente passa para a segunda parte. Mas, Raquel, acho que você falou errado, viu? Olha que vibração. Você acha que alguém precisa mudar alguma coisa nessa sala? Eu acho que não. Mas olha. eu estou falando assim de um modo geral, você entendeu? Só de fora, né? É, claro. Bom, agora entendi. Entendeu? Porque a vibração dessa sala está fantástica aqui. Que isso? Não, nem pensar. Então, agora, gente, a gente parte para a nossa parte, que é colaborar aqui com a Raquel e aproveitar que ela está aqui para... Por favor. Vamos perguntar, vamos completar, né, a parte da palestra, que é interessante. É muito, muito. Raquel, você falou de tendências, índoles, e nós vamos partir daquele princípio universal de que espírito não tem sexo, partir daquele princípio universal de que aqui se faz, aqui se paga, se não for nessa, em outra vida. Então a gente vai partir daquele princípio de que certas tendências do espírito ou certas tendências do corpo vêm do espírito, vêm, ou como diria Paulo, vêm da alma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as tendências hoje, as tendências modernas, né, e com essa índole, né, fulano, o mais comum é a droga. Existem outras que a gente prefere não falar, mas o mais comum, uma das mais comuns são as drogas. O pessoal fala assim, fulano tem tendências à droga. Será que ela realmente tem tendência ou é a índole do espírito que faz, que puxe para as drogas?
para começar, o Paulo tocou num ponto, né, interessante. Espírito não tem sexo. Lembrando aí que nós estamos no mês da mulher e nós costumamos fazer as palestras, a maioria das nossas palestras esse mês é levada para quem está mulher, não é? Porque o espírito não tem sexo, mas nós estamos em corpos femininos. Então, parabéns a todas as mulheres, lembrando que temos nossos pontos vulneráveis. Lógico, né? A mulher, quando o espírito, ele está mulher, ele tem uma determinada vulnerabilidade. Quando ele está homem, ele tem a sua particularidade também no ponto vulnerável. Tem. Tem! Porque o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. E o espírito tem pontos vulneráveis. Aí, vamos lá, nós vamos pegar a questão aí que o Paulo citou como exemplo, e também questionamento, índole e tendência em relação a vícios. Pode ser a índole. Quando o espírito ainda tem arraigado em si a questão, ainda não foi resolvida. E ele nem está pensando em resolver. Ele simplesmente passou de uma encarnação para outra com a mesma situação e continua nela. Isso independente dele estar homem, estar mulher. É espírito. Aí a índole. Agora, a tendência é quando já existe nessa criatura a força de vontade de sair da situação. Mas ela ainda resvala na situação e cai. É muito delicado, gente. É muito delicado. Porque quem somos nós para a recriminação nessa situação? Nós não sabemos a particularidade dessa criatura. Então quer dizer que quando for índole eu posso... Quando for tendência eu tenho que carregar no colo? Não! Temos que tratar da mesma forma, tanto um lado como o outro. Nós sabemos quando é a índole, quando é a tendência da criatura. Nós não sabemos. Quem sabe é ela. Não nós. Não nós. E como espírito, aquela criatura é tão igual a nós. Ela foi criada pelo mesmo pai, teve as mesmas oportunidades. Se ela aproveitou ou não, não é um problema nosso, que nos diz respeito. O nosso problema em relação a situações como essas é fazer de tudo o que pudermos fazer para ajudar. O que estiver ao nosso alcance. Porque nós não vamos lidar com situações que nós não conhecemos. Mas tem quem conheça. É muito cômodo, eu não conheço, não sei. Não, não é bem assim. Nós sempre podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer sim. Porque aí faz parte do que também? A nossa tendência aí. Será que nós já não passamos pela situação? E ela é colocada em nosso caminho porque nós temos o conhecimento? Embora lá, no subconsciente, nós sabemos mais ou menos o que fazer. Gente, isso é muito profundo e complexo. Por isso que não convém a nós julgarmos. Porque são situações que nós não conhecemos em nós. Em nós. Eu não tenho esse vício, mas eu posso ter outro. Então, como é que eu vou ter a moral para chamar a atenção ou para falar alguma coisa? Ou então, existem aquelas situações que nós podemos supor, entre aspas, porque nós podemos até ter certeza, que nós temos um determinado vício, mas em compensação nós temos uma virtude. E aquela criatura que nós estamos, que tem o vício, ela pode também ter virtudes que vêm nos ajudar. Então, são situações realmente relativas, que não cabe a nós o julgamento, mas sim o auxílio, à medida em que nós pudermos, porque nós sabemos, dentro da nossa trajetória, o quanto é difícil vencer alguma vulnerabilidade. Aqui, alguns vícios são visíveis. Esses todo mundo enxerga, vê. Os difíceis são os invisíveis, né? Aquele maledicência, intriga, a fofoca. Ninguém vai saber, mas a pessoa está fazendo e às vezes ela mesma não enxerga nela. A máscara, né? Exatamente. A fantasia. Só quem foi vítima da situação é que sabe.
Paulo só deu start aqui para animar vocês a participarem. Bom dia. Bom dia. Em relação ao vício, vamos supor que eu consiga parar de fazer aquilo, né, que eu sou viciado, vamos supor. Mas ainda aquilo está na minha cabeça. Então eu parei de fazer o ato em si, mas ainda fico pensando naquilo, estou ainda naquela vibração. Eu melhorei? Ou ainda está a mesma coisa? Como faço para melhorar mais, para tirar da cabeça? Então, a partir do momento que você parou de livre, espontânea vontade, ou então com auxílio, enfim, não importa como. Você parou, você conseguiu. Então, já houve aí um comprometimento com você mesmo para não continuar tendo esse comportamento. Certo? Então, isso já é um mérito a seu favor. Já conta como mérito a seu favor. Mesmo que você volte a cair no vício, levante novamente, volte, levante, sabe? Sempre esses pontinhos a cada vez que você levanta é contabilizado como mérito. Entendeu? Na espiritualidade é contado dessa forma. O cálculo é feito assim. Nada passa sem que seja percebido. Agora, a tendência ainda continua. A tendência é que vai ter que ser trabalhada mais fervorosamente. Por quê? Porque a tendência, ela faz com que muitas vezes você não resista. Então, enquanto houver a inclinação, algo que faz com que você ceda, a tendência ainda continua. Então, aí é hora de trabalhar a tendência. Então, uma vez que você já conseguiu eliminar o comportamento, a atitude, você já conseguiu. Mas embora ainda fique, né, cada vez que você vê a situação, aquilo ainda te abala, te atinge, é que a tendência ainda está lá. Isso é que tem que ser trabalhado. E situações assim, às vezes, não é só numa encarnação só. A tendência, ela pode se prolongar por algumas encarnações. É quando existe aquela inclinação para a coisa. Aquilo te atrai de alguma forma. Você não vai. Você pode passar uma encarnação inteira sem ceder. Mas existe. Então, quer dizer, ainda existem resquícios da tendência a serem eliminados. Compreendeu? Então, essa é a nossa luta. Essa. É um novo trabalho. Mas sempre com mérito. A partir do momento que você tem a firmeza de que não vai mais fazer daquele jeito, aquilo que te prejudicou até então, entendeu? Então, aí já é o mérito. E esse mérito conta muito ao seu favor para eliminar a tendência. Que você vai angariar auxílio. Entendeu? Acabou, né? Mas a Raquel continua aqui, gente. Quem quiser depois procurar, ela procura aí. A palestra aí. na terça-feira é a mesma. Pode continuar. Então volta em terça. Aí, ó. Gente, um bom dia a todos. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa, não é? Que possamos estar sempre juntos aqui, possamos estar sempre juntos. Não é? Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, hein, Raquel. Bom, gente, acho que depois do que foi falado, serve para todos nós. Sem esquecer de que toda mudança, qualquer mudança, seja um vício, seja uma atitude, ela tem que ser vencida a cada dia, porque ela não acaba. A tendência continua. Então, cada dia que a gente conseguir ficar sem falar mal de ninguém, sem fumar, sem beber, sem comer mais, ou seja, qualquer atitude que a gente queira mudar é mais um dia. Nunca é eu era, eu sou. E vou continuar lutando contra isso a cada dia. Mais um dia. Cada dia é uma vitória. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente vai começar agora a fazer a vibração. No momento de aflição, a oração, gente. A oração é a nossa maior arma para tudo. Quando a gente fecha o pensamento para as coisas externas e olha para dentro de nós, a gente tem ajuda divina também. E a gente sente isso. E a gente percebe, por que toda vez que a gente vai começar a vibração, a gente comenta, porque a gente percebe que muitas pessoas, apesar de frequentarem, de lerem, não oram. Não fazem aquela introspecção. Isso é importante. Então, orar,
para angariar fluidos e forças espirituais, aonde quer que estejamos é importante também. Não é só na casa espírita, onde quer que estejamos. Então vamos agora, nesse momento, nos conectando com o plano maior, em pensamento, em vontade, em sentimento, para que os nossos sentimentos, em uníssono, um único sentimento nesse momento de amor, paz, tranquilidade, se transforme em energia. E que essa energia, agora partindo dessa casa, possa passar por todo esse bairro, nas casas, nos asilos, nas pessoas que moram na rua ainda, os idosos, por todos aqueles que necessitam dessa energia de amor, de paz, tranquilidade e saúde. Que essa nossa energia exerça força, traga paz, tranquilidade, também para o nosso estado de São Paulo. Nas casas, nos presídios, em todos os lares. Vamos estender essa força para o nosso país, e um pouco mais para o nosso orbe, nossa casa planetária, para que essa luz se estenda com amor, trazendo paz, tranquilidade e oportunidade de elevação. Pai, mais uma vez nos encontramos para o aprendizado, para o reconforto e para a melhora de nós mesmos. Que possamos, Pai, fazer dessa aula, dessa lição, do dia de hoje, um momento de reflexão para a nossa vida e para a nossa atitude diária. E que possamos, Pai, ser exemplos vivos dessas lições divinas no nosso dia a dia. Que assim seja.